então. E quais são as posições específicas do nosso corpo que a gente vai utilizar dentro da radiologia, da imaginologia médica? Então, a primeira posição que eu trouxe para vocês é a posição lateral, também conhecida de como perfil. A gente utiliza muito o nome perfil, né? Porém, o termo correto é o termo lateral. E a gente pode ter a lateral esquerda e a lateral direita, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês verem, visualizarem, né? Um exemplo. Veja bem, quando eu falo de posições específicas do corpo, para mim definir se é uma lateral esquerda ou direita, nesse caso, eu vou definir ela como a parte que está mais próximo do meu book ou da minha mesa. Como assim, professora? Vamos pensar no raio-x de tórax, perfil, né? A galera aí faz bastante no dia a dia, ou vê muito nos estágios, né? Dentro de sala de aula. A gente vai ter duas posições de rotina de tórax. Vamos ter o PA, né? Que é o póstero anterior, e vamos ter o perfil. Quando eu falo em perfil de tórax, o meu paciente estará com o lado esquerdo, né? Mais próximo ali da nosso bulk mural. Então, ele vai, né? Ficar com a posição do lado esquerdo do bulk mural. Nesse caso, essa posição se chama posição lateral esquerda, porque o lado esquerdo está mais próximo do book. Se fosse o contrário, se o lado direito estivesse encostado no book, seria lateral direita, tá? Então, quando a gente fala sobre posições específicas do corpo, para me identificar qual que é o lado, qual que é a parte que está sendo radiografada, eu vou identificar pela parte mais próximo do meu book, mais próximo do meu filme, tá? Então, quando eu falo de posição lateral, o que vai mudar ali é qual a posição que vai estar mais próxima. Então, se for a esquerda mais próxima da mesa ou do book, será a posição lateral esquerda. Se for a parte direita, será a posição lateral direita, tá? Vamos lá, então. Posições oblíquas posteriores, direita e esquerda. Vamos lá, então. Aqui eu trouxe para vocês também um exemplo. Posições oblíquas posteriores, direita ou esquerda. Quando, assim como na lateral, a nossa parte de interesse está mais próxima ali do nosso book mural, tá? Então, quando eu falo em oblíqua posterior direita, a minha porção posterior está mais próxima do book, tá? Então, aqui nesse caso, oblíqua posterior direita ou oblíqua posterior esquerda. Vai depender de qual lado está mais próximo do nosso book mural, tá? Assim como a oblíqua anterior direita e esquerda, certo? Quando a gente fala que o paciente está obliquado anteriormente com a parte direita mais próximo ao book, eu estou falando de posição oblíqua anterior direita. E se for a esquerda, eu vou me relacionar como oblíqua anterior esquerda, certo? Posição em decúbito lateral, direito ou esquerdo. Podemos também ter tanto ela como em AP como em PA. Quando eu falo de posição em decúbito, a gente vai ver um pouquinho sobre ela mais detalhadamente já já. Eu estou falando de um paciente deitado, né? Então, decúbito nada mais é que deitado, o paciente ele está deitado, tá? Então, quando eu falo de decúbito lateral direito, o nosso paciente estará com a parte direita, né, mais próximo ao book ou à nossa mesa. Então, veja bem, nesse caso aqui dessa paciente, pensando no princípio que essa nossa paciente está em posição anatômica, a parte dela que está mais próximo aqui à mesa é a parte esquerda, né? Pensando na posição anatômica. Então, aqui essa paciente está em decúbito lateral esquerdo e uma incidência em AP, porque o raio está entrando pela parte anterior e a sua parte esquerda está mais próxima da mesa, certo? Então, nesse caso dessa paciente, ele está em decúbito lateral esquerdo, tá? E se fosse o direito, seria decúbito lateral direito, certo?
Quando eu falo, então, de posição de decúbito dorsal, nosso paciente, então, está deitado, né? Com o dorso para baixo, com o dorso mais próximo da mesa. E o nosso dorso é as nossas costas, né? Como a gente acabou de ver ali mais para trás. Então, quando eu falo em paciente em decúbito dorsal, eu posso ter também tanto a parte esquerda quanto a parte direita. Vai depender, claro, da posição anatômica. Então, nesse caso aqui, esse paciente está em decúbito dorsal direito, partindo do princípio da posição anatômica. Então, nesse caso aqui, é um decúbito dorsal com a incidência lateral direita, tá? Como assim, professora? Ele está deitado com o dorso mais próximo à mesa. O meu raio está entrando pela minha porção direita primeiro, pela minha porção lateral direita, né? Então, vamos lá. Posição em decúbito ventral, né? Nada mais é então que o contrário da dorsal. O paciente também estará deitado, porém agora com a parte da barriga, a parte do ventre encostado na mesa. Decúbito ventral, tá? Também pode ser determinado por parte direita e parte esquerda. Vai depender da parte que está mais próximo ali da mesa, né, da nossa mesa de raio-x, e por onde o nosso feixe vai penetrar primeiro, certo?